Identidade de gênero ou ideologia de gênero? Qual que é o certo, qual que está errado? Eu sou Luciano, professor de Sociologia do Grupo Pré-Vestibular e quero ajudar você a discutir esta questão. Bom, ao abordar esse tema, a relação entre o indivíduo e a sociedade, as ciências sociais se debruçaram sobre a relação entre gênero e sexo. Primeiro, sexo corresponde aos traços biológicos e às genitálias distintas do macho e da fêmea, enquanto gênero corresponde às construções e expectativas sociais sobre comportamentos femininos e masculinos, bem como as relações entre os corpos e afetos, como, por exemplo, cabelos curtos para meninos, longos para as meninas, brinquedo de menina, brinquedo de menino, ou os relacionamentos amorosos ditos normais e os outros anormais. Para as ciências sociais, estamos diante do conceito de padrão cultural, que são as maneiras de organizar o comportamento coletivo, visando garantir homogeneidade e perenidade na dinâmica social. Assim, a partir dos padrões culturais, definimos os papéis do masculino e o feminino nas sociedades, mas normalmente atrelamos ao sexo biológico, excluindo as pessoas que possuem outras formas de identificação e orientação sexual e de gênero. É a partir dos padrões culturais entre os insiders e os outsiders que se desenrolam processos de conflito, como, por exemplo, a homofobia, ou o processo de competição, como, por exemplo, a busca pela oportunidade no mercado de trabalho. E como chegamos ao termo ideologia de gênero? Antes, o que é ideologia? Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels escreveram que, abre aspas, as ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, a sua força espiritual dominante. Podemos dizer, então, que, por ideologia, existe uma concepção ideal de que é a forma como as pessoas de uma determinada época e lugar tendem a pensar e agir. Mas, ao avaliarmos as visões de Marx e Engels, percebemos que existe um controle exercido de uma classe sobre a outra a partir das maneiras como as pessoas pensam e agem, e isso cumpre uma função da dominação de classes. Nesse sentido, a ideologia serve como instrumento de dominação sobre uma classe e sobre a outra, e como as classes são compostas sexualmente por homens e mulheres, que podem ser heterossexuais ou LGBT e mais, o padrão binário do masculino e feminino se impõe aos indivíduos, colaborando para que a dominação de classe, portanto ideológica, tenha ainda uma divisão de gênero. Você pode perceber isso nas diferenças salariais, no processo de mobilidade, nas desigualdades ocupacionais, nas representações parlamentares, nos índices de homicídios e etc. E o que o termo ideologia de gênero tem a ver com isso? O termo ideologia de gênero nasceu em textos da Igreja Católica na década de 1990, como reação ao movimento feminista e à ONU, que em 95 substituiu o termo mulher por gênero nos documentos da ONU e que apontou a desigualdade entre homens e mulheres como um problema estrutural que só poderia ser abordado por, abre aspas, uma perspectiva integral de gênero, fecha aspas. A expressão tem sido usada por setores conservadores e reacionários da sociedade brasileira, como o movimento Escola Sem Partido, por acreditarem haver um suposto projeto, especialmente nas escolas, que visa destruir o que entendem como família tradicional e heteronormatividade. Portanto, ao se valerem do conceito de ideologia, assustam determinados grupos sociais, pois disseminam a ideia de que os professores, ao abordar questões de gênero e família, recortam os conteúdos em torno da sexualidade, com a intenção de doutrinar sexualmente os estudantes, promovendo uma suposta ideologia pró-homossexualidade, pró-feminismo e à esquerda.
E qual a relação com o conceito de ideologia de Marx e Engels? Ao utilizarem o termo ideologia de gênero, esses setores conservadores e reacionários divulgam, primeiramente, ou melhor, reforçam a dominação ideológica de classes, visto que colaboram com a manutenção do status quo, das desigualdades entre homens e mulheres e as pessoas LGBT e mais. Além de utilizar um conceito científico, o de ideologia, de maneira errônea, sendo a forma correta o de identidade de gênero. Este sim, um conceito científico construído pelas ciências sociais. Por identidade de gênero, entende-se ser a experiência interna e individual profunda do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo. No que tange à esfera dos afetos, a orientação sexual é entendida como a capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva e sexual por indivíduos, seja de gênero diferente, mesmo gênero ou mais de um gênero. Por isso, a identidade é fruto de um processo de socialização, processo este que ocorre na medida em que existe a interação social dos indivíduos na vida cotidiana. Assim, a identidade não pode ser considerada apenas como uma substância, um atributo individual ou coletivo, mas uma elaboração a partir das interações com outros indivíduos e grupos. Dessa forma, o entendimento da identidade parte da ideia de vê-la como um fenômeno social. Segundo o sociólogo jamaicano Stuart Hall, na sua obra A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, a identidade é correlacionada com a pós-modernidade. Por isso ele considera que não há apenas uma identidade capaz de caracterizar um sujeito. Portanto, de que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, por exemplo, mas considera que cada indivíduo possui diversas formas de se compreender como parte integrante da sociedade. E aqui nós podemos pensar, por exemplo, aspectos como etnia, religião e a sexualidade, entre outros. Para Hall, o sujeito moderno está sendo composto por várias identidades. Não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, como, por exemplo, apenas um proletário, apenas um cristão, apenas um classe B. Ou seja, essa identidade que não é fixa, não é essencial ou permanente, está cada vez mais descentrada. É claro que aspectos biológicos e morais concorrem para a noção de identidade e orientação de gênero. Porém, em nenhum momento a noção de ideologia de gênero pode ser sociologicamente afirmada nessa discussão como uma noção conceitual. A noção conceitual é de identidade de gênero. Usar o termo ideologia de gênero para explicar as questões das identidades de gênero e orientações sexuais seria o mesmo que dizer que o cavalo marinho é um equino. Beleza? Obrigado, até a próxima.